Nossa, seu esposo também, o Edson Bertolino, que Deus abençoe. Nos conhecemos desde a adolescência, lá em São Paulo, no ministério. Ela segue na música, São Miguel Paulista. Então, é uma alegria, uma honra ter você aqui, diaconisa Vilma, em nome de toda a Convenção Paranaense. Que Deus te abençoe, que Deus te use nesse momento para a glória do Pai. Bem-vinda, amém. Glória a Deus, amém. Uma boa tarde na paz de Cristo Jesus, gente, amém? Olha, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui, né, neste lugar, nessa igreja linda. É a primeira vez que eu estou aqui em Londrina, pequena Londres, olha que chique, né? Nós estamos aqui para aprender. Nós já tivemos 2 trilhas maravilhosas, né? E agora eu estou com a incumbência de continuar no mesmo nível, né, gente? Então, vamos lá aprender sobre esse tema que foi passado para mim. E não esqueça, você que se inscreveu aí na nossa trilha, tá? Depois dessa palestra, a gente vai continuar o bate-papo lá, tá bom? Nós vamos falar sobre a missão de formar adoradores. Lá em Isaías 43, 21, diz assim: ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Eu gosto muito dessa palavra formar, porque ela tem muitos significados. Se você procurar lá no dicionário, você vai ver muitos significados, como criar, dar forma, estruturar, configurar, fazer, instruir, educar, preparar. Olha quanta coisa que essa palavrinha formar significa. E é tão maravilhoso esse texto de Isaías, porque realmente, de toda a criação, Deus, apenas o homem ele formou com as mãos, né? As outras maravilhas da criação, ele apenas usou o poder de sua voz. Eu creio que para nos formar, ele poderia fazer assim, né? Mas ele não, ele quis pegar o barro, fazer o bonequinho, que nem aquela musiquinha que a minha filha gosta muito, da Alessandra Samadello, que é o boneco Adão, que Jesus vem, pega a argila, faz o boneco, sopra nele e forma Adão. E a gente tem essa missão aqui também de formar. E vamos lá para o próximo slide. Estou falando dizendo certo aqui, irmão? Tá certo? Sim. E aí o que acontece, né? O outro texto vai dizer assim: uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciarão as tuas proezas. Salmo 145, 4. Então, esse trabalho de formação tem a ver também com as gerações. Nós fomos chamados para trabalhar, ministrar nesse ministério de adoração, que é música e artes. Quando a gente fala de música e artes, a gente já pensa no quê? Ensaio, evento, né? E aparecer, né, num evento bonito, a coreografia, o teatro e a música. Mas isso, né, tem que ter uma base, uma formação. Por isso nós vamos, antes da gente trabalhar um pouco sobre essa questão da formação em si, eu vou falar um pouquinho sobre as gerações, os perfis das gerações. Sabe por quê? Para a gente compreender como que a gente vai trabalhar na formação dos nossos pares lá na nossa igreja, lá na nossa jurisdição, ali na nossa comunidade, tá bom? E a Bíblia falou ali para a gente sobre uma geração falar para outra geração. Naquela época, os ensinos eram de forma oral, né? De pai para filho, de pai para filho, até que o surgimento mais depois na história das escolas. Mas Deus fala que nossa geração tem que ter uma relevância para a geração futura. E qual geração você é?
Então, existem os estudos das gerações, e tem aqui o primeiro que eu coloquei ali no nosso data show, que é os Baby Boomers. Eles são as pessoas nascidas entre 1940 e 1960, né? São os meus pais, né? Como já começaram a se aposentar ou já estão aposentados. Por que é Baby Boomers, né? Eles nasceram depois lá da Segunda Guerra Mundial. E eles têm um raciocínio linear, eles são mais conservadores, né? E como é que eles são lá na educação, né? Eles gostam de ter uma educação toda tradicional, gostam de treinamentos. E lá na igreja são aquelas pessoinhas que gostam de hinos mais tradicionais, inário. Conhece gente assim da tua igreja? Né? Inário, coral, quarteto. Às vezes pode acontecer de uma geração como eu, né? Sou mais nova, ensinar uma pessoa mais velha. Pode acontecer. E eu tenho que conhecer esse meu aluno, certo? E naquela época em que eles viviam mais jovens, né, da onde que eles tiraram o repertório dos cultos, né? Dos inários, dos discos, da rádio, começou a rádio evangélica, dos discos vinis. Aí vai chegar então a próxima geração, que é a X. A geração X, sou eu ali, ó. Nascido entre 1960 e 1980, que é aquela geração que foi influenciada pela TV. Esse povo aí, quando era jovem, criança, não tinha internet. É a televisão, certo? E são pessoas percursoras dos recursos tecnológicos. São as pessoas que começaram a mexer, a trabalhar para que tivesse a tecnologia. Hoje, essa geração que começou a criar essa tecnologia que a gente tem hoje. Mas eles são pessoas mais autossuficientes, amam o trabalho, mas também eles já querem sair um pouco desse tradicionalismo. E na educação, né, eles gostam da forma híbrida, né? Já tem uma mentalidade, pode ser offline, pode ser online, ou pode ser presencial. Já o Baby Boomers não, eles preferem presencial. E na igreja, essa foi a geração, eu falo com muito orgulho, que é a minha, né, gente? Lutou muito para a entrada disso aqui na igreja. A culpa é deles, tá? Se você não gosta de bateria, conversa com a minha geração. A culpa é nossa, porque tem aqui, tudo isso daqui é nossa. A gente lutou muito, eu me lembro muito bem disso tudo, né? Como o pastor falou, ele lembrou de São Miguel, né? Quantos perrengues a gente passou lá, gente, para ter isso. Porque a nossa geração, ela quis quebrar um pouco com essa formalidade. A gente queria ter uma liberdade para adorar. Então, aquele culto com conjunto jovem, você parece tão triste. Não tem, não, calma, a gente não quer essas músicas. A gente quer pelo Senhor, marchamos. A gente quer isso. A gente quer essa adoração, uma adoração mais avivada, né? E a gente queria buscar o Espírito Santo, né? E era vigília, e era um monte de coisa. Era uma geração, eu falo porque eu estava lá, né? Bem animada. E aí a gente tem fita lá, naquela época, os vinis, mas começou CD, DVD. E uma coisa que essa geração fez muito: composição. Foi a geração que mais compôs música, assim, se vocês pegar aí na internet, no YouTube aí, ou no Deezer, Spotify, Koinonia, lá dos anos 90, Lagoinha, que veio mais no começo dos anos 2000, muitas composições próprias. Hoje é mais versão, mas naquela época eram composições próprias, tá? Aí vamos para a geração Y, que é o Millennials, que está entre nascidos, deixa eu colocar aqui para frente, isso. Nascido entre 1980 e 1995, já é a geração do meu irmão caçula, né? Eles viram os avanços tecnológicos, né, as quebras de paradigmas, eles são mais flexíveis, menos tradicionais, e é aquela geração que não fica muito tempo no emprego, né, os baby boomers, total. Minha mãe trabalhou na mesma empresa por 35 anos, né, hoje você fala, nossa, tudo isso, né? Então já a geração, a partir do Y, já vai falar, não, eu vou perder minha vida tanto tempo no mesmo lugar. Então, eles não têm apego a lugares, tá?
Eles gostam de muito fluxo de informação, rapidez, tudo de maneira informal, essa coisa muito formal, eles não gostam, né? E aí, eles já nasceram com o grupo de louvor. A minha geração teve que ir lá, lutar, brigar com o pastor, ir lá na Assembleia Geral, pedir para colocar a bateria, colocar palma na igreja. Não podia palma na minha infância, tá, gente? Eu tô velha, gente, 45 anos. Mulher sentava de um lado, eu lembro muito bem, homem do outro. Essa geração não, essa geração vai ver uma igreja já assim, aqui, pronta, né? Eles são engajados no serviço da igreja, né? Mas eles gostam de estar na igreja, mas como eles não são aquela coisa muito igual, não são igual baby boomers, o X, a gente fica muito num lugar só. É uma geração, assim, se você prestar atenção nos números da igreja, você vai ver que eles saem de lugar às vezes, mudam de igreja facinho. Facinho, tá? Se não está muito legal, eles começam um projeto para, não sou muito disso, não gostei, e eles mudam, tá? Geração Y. Agora vamos a Z. A Z já começam meus filhos aí, né? Que é a geração de 95 a 2010. Eles já nasceram junto com a tecnologia. Eles têm muito senso socioambiental, gostam de falar essas coisas, de ciência, né? Responsabilidade social, né? Mas eles são um pouco mais individualistas. E eles consomem smartphone, videogame, né? Fotos, jogos interativos, TikTok. O que você imaginar que é coisa rápida é com essa geração aqui. E eles, ao contrário das gerações anteriores, isso é muito importante, não tem mais educação linear, pensamento linear. As outras gerações antes da Z, eu vou pegar um livro, começo, meio e fim. Eu vou estudar uma matéria, começo, meio e fim. Esses aqui não, eles têm muitos gatilhos. Então, eu estou no TikTok, mas não é assim. Você vai lá, menino, você não está estudando? Eu estou, mãe, mas está no videogame, mas estou ouvindo a professora no Meet. Eu falei, mas como, meu filho, que você está estudando? Que negócio é esse? Não é? É assim essa geração, né? E aí, eles, por ser pessoinhas bem antenadas, vocês acham que eles só escutam os nossos pastores, os nossos cultos da live, da nossa live? Não. Eles conhecem tudo, qualquer pastor e banda de outras denominações. Eles assistem da mesma forma que eles assistem a gente. E se não está legal o nosso culto, eles mudam rapidinho para outra live. Eu vi isso em casa, gente, né? Então, no sábado de manhã, estou assistindo o culto. Ai, não está legal. Deixa eu ir para o culto da Vila Maria, mãe. Eu acho que deve estar mais legal lá. Ainda bem que ainda é adventista da promessa. Não é verdade? Né? Eles gostam de pastor Lucinho, esses pastor bem doidão, né? Porque eles são informal e eles gostam de coisa rápida. Muito rápido. E aí tá, né? E as músicas deles é sempre ali, na internet, Deezer, mistura tudo. Aí tem a geração da minha pequenininha, tem uma menininha de 6 anos, que é a geração Alfa. Opa! Volta um pouquinho. Volta, volta. Mais um pouquinho. Aqui. Olha essa foto dessa bebezinha fofinha, brincando no celular, gente. Vocês já viram isso? Você dá o celular para a criancinha, gente. A criancinha não sabe falar. Vai fazer assim, ó. Tum, tum, tum. Escolhe o que quer assistir, o que quer ver. Eles já nasceram com a tecnologia, já sabem, já viram, já sabem mexer. Certo? É uma geração ali muito diferente da gente. Por que eu estou falando disso, gente? Porque nós vamos trabalhar a formação com essa turma toda. A igreja tem todas essas pessoas, graças a Deus, amém? E aí, essas crianças dessa idade, elas gostam de interagir, querem inventar, elas aprendem experimentando as coisas. E você pode ver que a diferença delas, né? Quando eu ia na igreja pequenininha, se eu começasse a fazer uma baguncinha, minha mãe só olhava feio ou dava um beliscãozinho em mim. Eu ficava quietinha, sentada no banco. Podia ser o culto mais comprido que fosse. Podia ter um pregador que pregasse 1 hora. Eu ficava quietinha.
certo? Esses aqui, gente, se a mãe não levar uma sacola que tenha um livro de pintar... Vocês já viram isso na igreja de vocês? Se não tiver um livrinho de pintar, não tiver uma canetinha, não der um tablet, não der um celular, que essa criança não vai ficar quieta. Eles são tão imperativos que eles não conseguem ficar quietos. Eles são assim, ó, 1000 por hora. E se você vai dar uma aula, quem é do ministério aí de criança e adolescente, você vai dar uma aula para essa turminha pequenininha, chega despreparado para você ver. Eles te engolem. E diz também os estudos que essa geração alfa é a geração mais inteligente das gerações que eu falei agora. E a gente tem que formar esses adoradorzinhos. Amém? Se eles são os mais inteligentes, com certeza vão ser melhor que a gente. Vão ser melhor para tocar, vão ser melhor para cantar, se Deus quiser. Não é verdade? E como que a gente vai ensinar essa turminha, né? Então eu vou trabalhar aqui, são muitos assuntos, mas eu vou resumir a 3, tá? 3 moldes. O primeiro é um molde da técnica, depois o molde da unção, e o terceiro será o molde da comunhão, tá bom? Então eu trouxe aqui, olha só. Vamos lá para frente. Né? Um molde aqui, né? Para a gente lembrar o que é molde, né? De que sentido que eu estou falando, né? Peguei lá da minha filha, não sei se dá para dar um close aqui, né? É um molde de brincar de massinha, tá bom? A massinha não tem molde nenhum, não tem formato. Você faz o que você quiser da massinha. Então, aqui é um formato de uma árvore. Então, o molde da técnica. Olha o que está escrito lá em 1 Crônicas 15, 22. Que Ananias, chefe dos levitas, tinha o encargo de dirigir o canto, ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. Então a Bíblia vai falar desse rapaz que era da época de Davi, ele era contemporâneo de Davi, tá, gente? Lá quando Davi trouxe a arca, lá dançando, que Ananias estava lá tocando, certo? Ele era parça do Davi, tá? E ele, a Bíblia diz que ele era muito entendido no canto e ele dirigia e ensinava as outras gerações. Eu imagino que Ananias, um levita assim, que tinha uma voz maravilhosa, ficava todo mundo assim, canta mais, Ananias, que lindo. Eu quero aprender com Ananias. Eu imagino Ananias assim. Eu imagino que ele tinha um ouvido muito apurado, que ele sabia, né, quem estava cantando errado. Mas também imagino como um professor, ele tinha muita paciência com os alunos dele, certo? A Bíblia deixa ele de exemplo, por quê? Porque é para nós também continuar esse trabalho de ensinar. Como eu falei para vocês, sou da geração X, então como que eu aprendi piano, né? Eu aprendi piano, comecei já adolescente, comecei com 9 anos, será que vai agora? Data show? Aí, não, volta, querido. Isso. Bom, eu comecei lá, né, uns 9, 10 anos, tinha uma professora ali que dava o método, aquele método de piano. Vamos lá, escala. E vai. Se eu fizer a mão, posição errada, régua na mão. Pau. Fez errado, menina. De novo, a postura daqui. Tanto assim, tá. Era assim. Então, antigamente, né, essa estrutura tradicional do livro, do método, você tem que estudar do método até o fim. Aí, quando a gente começou com esse treco de grupo de louvor na igreja, eu aprendi a tocar assim, fiquei 7 anos estudando piano, partitura, eu não olhava para o lado. Não olhava para o lado. Chega isso daqui na igreja. Vilma, vamos montar uma banda? Vamos, aí ó, vamos cantar essas músicas da Ademar de Campos. Cifra? Não sei. Eu lia partitura, eu lia o inário, eu tocava para o coral, mas eu não sabia tocar em banda. Então eu fui atrás do quê? De um professor. O meu professor foi o Kleber Ferraz, que é o tecladista do pastor Ademar de Campos. E ele também fazia conservatório, que ele estudava sax. Daí ele pegou o meu conhecimento técnico, antiquadro, e me ensinou o que é cifra. Ele mesclou, né? E aí eu tive que aprender a tirar música de ouvido. Naquela época eu tirava de ouvido, pegava o CD lá e tinha que te tirar, né? Ele foi me ensinando, né? Hoje
a gente tem outras opções. Olha o que a geração de hoje tem. Eles têm ali, ó, aquele laranjinha ali, ó, Cifra Club. O Cifra Club substitui a pasta de cifra, né? Mas não dá para confiar 100% no Cifra Club não, tá, gente? Porque são os usuários que colocam lá. Às vezes tem uma cifra que dá certo, mas tem umas que dá ruim, é ou não é? Dá ruim total. Tem ali o YouTube, tem os aplicativos, eu já experimentei esses dois, que é o Simple Piano e o Piano Infinity, que são aplicativos para você aprender. Então, o que acontece aqui? Por que eu estou falando do exemplo do antigo e do novo? Né? Eu vou pegar, então, um método antigo, vou jogar no lixo, não serve para nada? Eu vou pegar só o aplicativo? Não. Eu estou falando isso, gente, porque a gente... Lembra que eu falei do meu professor, que pegou o meu conhecimento velho e mesclou com o novo? Ele falou, Vilma, lembra daquela escala que você fez ali? Então, com essa escala que você fazia lá no Czerny, você vai fazer no louvor como se fosse um arranjo. Eu, é mesmo? Então, foi assim que eu fui compreendendo as coisas. Esse é o trabalho técnico de formar adoradores, certo? Então, eu não vou desprezar o antigo, mas eu tenho que conhecer o novo. Eu dei aula para uma menina, comecei a voltar a dar aula de piano e para minha vizinha. A menina tem 6 anos, super elétrica. Então, comecei lá com o método. O método vai, a primeira musiquinha vai, a segunda vai. Chega na 7ª musiquinha, ela já está mais difícil. Tem que estudar mais vezes. A criança quer? Geração alfa, quer? Fica lá? Quer? Não quer? Então, eu tive que... Mostra uma coisa no aplicativo, mostra um vídeo. Eu tive que mudar totalmente a minha aula. Agora nós vamos começar pintando essa música aqui. Vamos pintar todas as notas dó. Vamos pintar. Agora vamos tocar. Entendeu? Usar a criatividade. Outra coisa que eu estou fazendo agora na pandemia, gente. Estou fazendo aula de canto lírico online. A minha professora mora em Bauru, eu moro em Curitiba, a minha irmã mora em Bauru. Faz eu, minha irmã e ela. Nunca vi a professora de carne e osso, só na tela. Vou conhecer ela só no final do ano, se Deus quiser. E estou aprendendo muito. E ela falou, viu, eu tive que me reinventar, senão na pandemia eu não ia ter aluno. Entende? Então, temos que compreender as gerações e estar preparado para passar o quê? Essa técnica para eles. Então, ali, né, a gente precisa ser criativo. Eu coloquei aqui essa foto aí, ó. Você sabe que instrumento é esse aí, gente? Vocês sabem? Isso é um violino elétrico. Legal, né? A Orquestra Sinfônica da Petrobras fez agora em julho um concerto que eles só usaram músicas dos Guns N' Roses. Toda instrumental, orquestra. E aí um cara, o Spala, que é o melhor violinista, colocou distorção com violino elétrico e fez todos os solos que o guitarrista principal, que é o Slash lá do Guns N' Roses, fazia. Colocou para o clássico. Então, que exemplo a gente está tendo aqui? A gente tem que abrir para o novo. Você que quer formar adoradores, na parte da técnica... Aprende muito, se aprende, mas se abra para o novo. A prática vai trazer o que? A perfeição. Isso não é só para a música, é também para o teatro. Chega aqui sem técnica, não é verdade? E mesmo essas coisas aí que eu falei do aplicativo, ainda vai precisar do professor, sabe por quê? Porque lá no YouTube, eu vou lá tirar a música lá do Baruch e tem lá, meu filho faz muito isso, ele toca contrabaixo. Tem um cara que gravou o contrabaixo da música inteira. Só que tem uma parte lá técnica que eu não sei fazer. E é aí que o professor entra, certo? A gente tem que conhecer as novas técnicas e as novas modalidades. Bom, vamos para o segundo molde, tá? Que é da unção. O segundo molde, certo? Lá em 1 João 2:20 diz assim: vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Gente, é muito importante para o adorador ter técnica? Não tem coisa pior do que você ver, né?
pessoas tocando mal. Tem um canal no YouTube que chama Mundo Levita, que é só erros de grupo de louvor, sabe? Cantando desafinado, tocando errado. Depois vocês veem, é bem engraçado. Mas é um desastre, né? Às vezes está na igreja, né? Tocando mal. Mas, se a pessoa toca muito bem, já é um grande ganho. Só que para a igreja, para esse lugar aqui, não é só a técnica. Já vi gente tocar música de 3 notas. O Espírito Santo testificar a vida daquela pessoa. Então a gente precisa ter unção. Quando João, o apóstolo João escreveu esse texto, ele estava falando com o povo de Deus, porque eles estavam sendo atacados por anticristos, por falsos mestres. E eram ataques difíceis mesmo. E aí ele falou, mas vocês têm unção. A unção te dá força. E como é que a gente pega essa unção, né? Quando você vê lá como é que era o povo lá em Atos 2:42, eles tinham o quê? O estudo da Bíblia, eles estavam juntos, eles tinham comunhão, eles oravam. Então você que vai formar adorador, você vai formar a técnica, mas tem que formar a unção. Você tem que formar eles na palavra de Deus. E aí eu vou te perguntar algumas coisas aqui. Vamos lá. Volta. Eu falei pro moço ali, sabe? Que eu sou muito atrapalhada com isso daqui. Aí, ó, tá vendo? Mais uma vez. Aqui. Ali. Será que os nossos alunos conhecem os conceitos que permeiam a teologia da adoração? Você já conversou com o seu aluno, com o pessoal lá do grupo de louvor? Eles sabem o que eles estão cantando? Eles têm noção? Será que eles compreendem a importância no louvor na sua vida devocional e ministerial? Será que eles compreendem isso? Será que eles sabem o significado da sua posição estratégica na liturgia? Isso é muito sério. Tem muita gente que vem tocar e não sabe por que está aqui. Entende? Então ele tem que ser formado na questão de adoração. Eu nunca vou esquecer, olha, lá vai a velha falar de data, mas a primeira palestra que eu vi foi o pastor Ademar de Campos em 1995, ó, reciclando a visão, faz tempo, lá em São Paulo, Zona Leste. A primeira vez que eu ouvi sobre adoração, sobre vida com Deus, que adoração é você ter uma vida o dia inteiro, sempre falando sobre Deus, eu fiquei assim, gente, eu faço tudo errado, eu só vou lá para tocar, certo? Então a importância que eles saibam o que é um verdadeiro adorador, o que a Bíblia fala sobre adoração. Porque, por que eu vou ministrar o louvor antes daquela música? É só falar? Só falar. Aí a pessoa canta, isso é ministração de louvor? Então, a gente tem que começar a conversar com eles, para que eles venham compreender, certo? O que é ser um adorador. E uma coisa que eu queria falar para vocês, na questão da unção ali, e de saber adorar, a geração Z, eu estou trabalhando muito lá na minha igreja com o pessoal, os adolescentes e jovens, né? E essa pandemia afastou muito eles da igreja um pouco, essa questão de adoração. Então, há uns 15 dias atrás, teve um culto só para eles, jovens e adolescentes do Ministério Jovem, né? E a vovó aqui foi ministrar, né? Porque eles não estão muito engajados. Não sei como é que está aqui, mas lá, quem está mais animado somos nós, para puxar a igreja. E aí fui lá ministrar. Aí eu falei para os meninos, vamos pegar aqueles louvor que a gente cantava no retiro, que eles vêm para cima, vamos fazer um louvor legal, assim, massa. Beleza, então vamos lá, ensaiamos, aí começamos a cantar, um louvor bem do estilo que vocês tocam aqui. Vamos, pessoal, vamos bater palma, vamos louvar. Daqui a pouco, quando eu olho, está o meu marido batendo palma e levantando a mão, está o presbítero Lisério, que é presidente da FUMAP, que é Ministério Jovem Geral, está os quarentões, gente.
Animadão assim, ó, uhul, glória a Deus, e louva, e glorifica, e exalta a Deus, e curte o louvor. Eles assim, que legal, massa, né? Assim, gente, não sei, acho que é só lá em Curitiba que isso acontece. Senhor amado, o que está acontecendo com esse povo que não sabe adorar a Deus? Eles têm vergonha de glorificar Deus. Quando eu falo lá na classe lá dos meus adolescentes, lá que eu dou aula pelo Meet, né, agora na pandemia, quem quer orar? Teve um que falou assim, eu já orei semana passada. Eu sei que é orar na aulinha, mas eu falei, mas aí eu brinco, ô irmão, só orou na semana passada, hein, irmão? Misericórdia, eu brinco para eles, esses adolescentes, misericórdia. Eles têm vergonha de levantar a mão. Geração Z. Já 10 minutos, irmã, tá bom. Geração Z, não sabem adorar, gente. Não sabem. Então nós temos que formar o adorador na questão bíblica também. E o último molde aqui, gente, é o da comunhão. Tá? Vamos lá para frente, senão a gente não consegue terminar. O molde da comunhão. 1 João 1,7 diz assim, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Cristo, nos purifica de todo pecado. A gente tem ouvido muita palavra aí, diversidade, não é? E a nossa igreja tem diversidade, tem gente de qualquer idade, não é? Todas as gerações, de tudo, qualquer tipo. E a gente tem que trabalhar o quê? Ensinar esse adorador a questão da prática da comunhão. Comunhão tem a ver com harmonia, um modo de sentir, um modo de conversar, pensar, identificação. E não tem coisa melhor, gente, quando a gente vê uma banda tocando em plena harmonia, sabe? Quando as convenções é quando todo mundo faz a mesma nota junto, né? A convenção da bateria com o baixo, com a guitarra, todo mundo fazendo junto, o vocal abrindo a voz certinho, né? Mas para que isso aconteça, é necessário que haja o quê? Uma humildade. Humildade, por quê? Né? Que eu cresça. Quando tem estrelismo no grupo, esse aí não está formado na forma da comunhão. Ó, o coraçãozinho aqui, ó. Forma da comunhão. Eu canto, eu sou o principal e eles o resto. Eles que vão atrás de mim. Eu quero cantar mais 5 vezes aquele refrão. A igreja está cansada, o problema é dela, porque minha voz é linda. Então, esse tipo de atitude estraga muitos ministérios. Aí a gente tem que formar pessoinha lá na questão da humildade. Sabe, a humildade é a irmã da comunhão. Você tem que se submeter. A minha voz se submete à bateria. A bateria também submete à minha voz. Porque se eles tocar mais alto com a minha voz, eu vou gritar. E se eu gritar, eu vou ter problemas nas minhas pregas vocais. Então, um submetendo ao outro. É lindo isso, gente. Mas a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar para que não tenha as divas, né, os estrelas. Não, aqui não tem para isso. Aqui todos somos iguais. E a gente tem que tocar em comunhão. Comunhão de oração. Comunhão na questão de trocar ideias de arranjos. Olha, eu gostei desse arranjo, eu gostei dessa música. Ah, eu não gostei muito, mas vamos fazer um pouco a sua parte, depois eu faço a minha? Beleza. A comunhão com os irmãos da igreja. Acaba o culto. Hoje a gente não pode abraçar todo mundo, né, por causa da pandemia. Mas quantas vezes eu já ouvi reclamação. Poxa, fulano é tão orgulhoso, toca no teclado no grupo de louvor, mas vai embora quando acaba o culto, né? Então, tem que ser formado no molde da comunhão. E aí, ele vai se inserir na igreja e ele vai ministrar para Deus e para a igreja, sentindo amor pela igreja. Porque, às vezes, tem um repertório que você ama, mas a igreja não pega. Aí você ama tanto a igreja, fala, não adianta, eles gostam mesmo daquele hino. Aquele maravilhoso é, nossa, já cantamos 5.000 vezes esse hino, mas a igreja ama esse hino, entende? Então não é que eu cresça, né? Não pode ter esse sentimento, certo? Então,
Ninguém pode se destacar então, Vilma, na igreja? Pode. O que Ananias não se destacou, não está na Bíblia falando que ele era bom? Pode. Mas qual que é a diferença nisso, né? Qual que é o diferencial? Eu me destaco, posso até me destacar, mas a glória não é minha. É Deus que está me usando aqui. A glória é de Deus. É Deus que me dá o dom. Sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não canto nada. Certo? Lógico que vai ter gente que vai tocar melhor. Lá na minha igreja, eu sou agora a terceira tecladista. Eu já fui a primeira, eu já estou rebaixada a terceira. Glória a Deus. Tem o Marcos, aí tem um discípulo dele, que é o Guizinho. Esses dias eu toquei porque o Marcos viajou, o Guizinho pegou Covid. Aí a Vilma vai tocar, coitado da igreja, né? Já estou. Sabe por quê, gente? O ministério tem que ser aberto. Tem que dar oportunidade. E quanto mais gente tiver, melhor. Quanto mais baterista, melhor. Porque um dia você toca, outro dia você é ministrado, amém? No dia que eu estou no teclado, eu estou lá, preocupado com a nota. Mas no dia que eu não estou, eu estou lá no banco, louvando, adorando a Deus. E quanto mais gente, melhor, aberto. Então a comunhão também ajuda o grupo de louvor a abrir, ajuda os ministérios, o ministério de dança a abrir, o ministério de teatro a abrir, para novas pessoas que querem pregar Jesus através da arte. Tá bom? E para concluir, gente, que o tempo é curtinho, mas você pode conversar comigo, você que se inscreveu lá no chat, que vai ter logo após aqui dessa palestra, tá? O desafio da pós-pandemia. A gente fez lá na minha igreja, como nós fizemos reuniões, estamos reestudando os ensaios. Reestudando tudo, porque vai ter ensaio que vai ser online, vai ter que ensaio, nós vamos voltar ao coral. Vai ter ensaio que eu vou fazer online só o soprano, eu da minha casa e cada um na sua casa. Nós vamos ter um encontro por mês. A gente não pode parar. A gente tem que criar novos caminhos para a formação de adoradores não parar. Dê aula online. Ou marca um dia lá só com 5 pessoas, outro dia vai outras 5 pessoas. Mas não pare o ministério, tá bom? Gente, eu acho que é só. Eu queria só terminar aqui, gente, falando para vocês que a gente tem que insistir na educação musical. Insistir na formação de adoradores. É sério. Uma geração falará para outra geração. Tem gerações aí que precisam muito desse conhecimento. Se você tem, reparta para a glória de Deus, tá bom? Então eu vou terminar agora fazendo uma oração por você que está aí assistindo em casa, e vocês, alguns irmãos estão aqui, os colaboradores das equipes. Orar por você que está aí no ministério de adoração e está desanimado. Você que não está vendo a luz no fim do túnel. Você que está, meu Deus, o que eu vou fazer com esse grupo de louvor? O que eu vou fazer para eles, o pessoal dos jovens, voltarem com tudo para a adoração? O que eu vou fazer? Vamos pedir para o Senhor te dar estratégia, tá bom? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu te louvo muito, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor me deu de estar aqui nessa tribuna, Senhor. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. E o Senhor nos criou, Senhor, para o teu louvor e para a tua glória. E não tem algo que te dá mais prazer, Senhor, do que nos ver, Senhor, prostrados no teu altar, te adorando em espírito e em verdade. Senhor, abençoe cada ministério de música e artes de cada igreja da Convenção Paranaense, Senhor. Abençoa cada grupo de louvor, Senhor, que nessa pandemia, por muitas vezes, eles tocaram e cantaram, igual os levitas do passado, naquela época dos turnos, onde não tinha ninguém na igreja, e eles cantaram somente para o Senhor. Eles tiveram o privilégio, Senhor, de cantar diretamente para o trono do Senhor. E foi difícil, Senhor. Foi uma das coisas mais difíceis que a gente fez, Senhor. Porque parecia que a gente estava tão sozinho, Senhor. Mas o Senhor nos sustentou. Senhor, renova as nossas forças, Senhor. Nos ajude, Senhor, a
impactar esses adolescentes, essas novas gerações, as crianças, a estarem felizes também na tua casa, que eles possam amar a tua casa e quem sabe se encontrar no Ministério de Música e Arte, Senhor, como uma forma de expressar o amor deles por ti. Nos ajude, Senhor, nos dê estratégia, Senhor. Tira o nosso desânimo, Senhor, e nos dê um novo ânimo para que a gente possa te servir, Senhor, com tudo que temos, Senhor, que às vezes é tão pouco. Às vezes a gente acha que tem tão pouco, Senhor, mas o Senhor capacita, porque o Senhor usou, Senhor, Moisés com um pedaço de madeira. E o que o Senhor não pode fazer, Senhor, através de nós, Senhor? Então encha, Senhor, com o teu Espírito Santo cada ministério, Senhor, cada pessoa, Senhor, que não desistiu, Senhor, de te servir. Em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor. Amém, Jesus, amém.